Como pode uma coisa tão deliciosa gerar tantas dúvidas, não é mesmo? Afinal, qual a quantidade ideal de doces que você deve encomendar para o seu casamento? Quais tipos de doces? Quantos de cada tipo? Será que vai sobrar? Será que vai faltar? Calma que eu vou te ajudar. Esse vídeo tem muito conteúdo e eu vou falar tudo sobre esse assunto para você arrasar no seu casamento. E aí, tribo, beleza? Eu sou a Milene Erdmann, sou cerimonialista e assessora de casamentos e a minha conversa de hoje com você é sobre a mesa de doces, que estão cada vez mais valorizadas nos casamentos, principalmente aqui no Brasil, que é o país do brigadeiro. Nós vemos grandes arranjos, mesas personalizadas, detalhes e decorações que realmente valorizam a mesa, a deixando em destaque no evento. E claro, além da decoração, os próprios docinhos estão cada vez mais bonitos e sofisticados. Os doces comuns mais utilizados em casamentos são os doces finos e os doces tradicionais. Os doces tradicionais são aqueles mais conhecidos, que vêm em formato de bolinha, como por exemplo as trufas e os brigadeiros, que podem ser feitos dos mais variados sabores, desde os clássicos, que são beijinho, brigadeiro normal, dois amores, de amendoim, enfim, até mesmo os mais elaborados e os brigadeiros gourmet, como a gente chama, que é o de leite ninho com Nutella, de pistache, de café, de coco e até mesmo de caipirinha. Os doces finos são doces mais elaborados, sofisticados e podem até ser personalizados. Normalmente usa-se chocolate com um formato diferenciado. Os doces finos mais comuns são os copinhos de chocolate e que a gente coloca algum recheio dentro e tem uma fruta em cima. Pode ser de morango, de cereja, de physalis, de frutas vermelhas, enfim, são eles que dão aquele colorido bonito e chamativo na mesa. Agora que eu falei sobre os tipos de docinhos, eu quero que você comente aqui embaixo para mim, que eu quero muito saber qual tipo de docinho que você mais ama. Eu sou muito fã do brigadeiro de ninho com Nutella, é o meu preferido. Agora eu vou falar das quantidades ideais que você deve encomendar e no final do vídeo eu vou dar 5 dicas que são muito boas para os seus doces ficarem ainda mais bonitos na mesa, então fica comigo até o final, tá bom? Tribo, existem 2 pontos muito importantes que vocês devem identificar no casamento de vocês para determinar a quantidade ideal de doces, tá? Se vai ter sobremesa e se vai ter bebida alcoólica no seu casamento. A quantidade vai variar de 6 a 10 doces por pessoa. É muito importante salientar para você que você não pode baixar de 6 doces, porque os convidados preferem muito mais os docinhos do que o bolo do casamento. E sempre tem aquela tia que leva docinho escondido dentro da bolsa, sabe? Pra casa, não é verdade? Tem. Sempre tem, cara, sempre tem. Sempre tem uma que recolhe no copinho. Além disso, além daquela tia, você vai querer que sobre alguns docinhos para você levar para casa e você não vai querer correr um risco de que falte, não é mesmo? Então vamos lá, vamos aos cálculos. Se você não tem sobremesa, se você não tem bebida alcoólica, você pode pegar a quantidade máxima de doces, que são 10. Agora, se você já vai ter bebida alcoólica, pode ser 8. Se você vai ter sobremesa e bebida alcoólica, pode ser 6. Então você vai variar de acordo com essa quantidade. Bom, eu já te passei a quantidade total, mas e agora? Quantos doces precisam ser finos? Quantos doces tradicionais? Quanto de cada sabor? Então vem comigo que eu vou te contar todos esses detalhes. Tribo, olha só, dessa quantidade total, você deve destinar em torno de 20% para os docinhos com frutas, de 20 a 30% para os doces finos e o restante para os doces tradicionais. Porque assim, apesar dos doces finos serem lindos e maravilhosos, as pessoas ainda preferem muito mais os tradicionais para consumir ali no dia do casamento. E nos tradicionais você pode encomendar em torno de 6 tipos de sabores de doces, né? Sempre deixando uma quantidade maior para o brigadeiro tradicional, que sai bastante, de leite ninho com Nutella, que é o que eu amo, ele também sai muito nos casamentos. Esses são os queridinhos dos convidados.
E quando tiver um sabor muito diferente, mas que assim você ama e não pode faltar no seu casamento, você pode colocar, mas não coloca assim numa quantidade muito exagerada, né? Coloque numa quantidade menor, porque senão vai acabar sobrando muito. Agora vamos falar do bolo. Muitas noivas me perguntam o seguinte: se elas encomendarem mais bolo, isso vai interferir na quantidade de doces? Não, na verdade não interfere, porque normalmente o bolo ele é servido num momento diferente da mesa de doces, principalmente se os teus docinhos vão ser a sobremesa do casamento. Logo após o jantar já tá liberado os doces e o bolo ele vai ser servido um pouquinho mais tarde. Além disso, como eu já falei antes, os doces eles chamam muito mais atenção e são muito mais consumidos no evento. Ou seja, se você encomendar muito bolo, com certeza o bolo vai sobrar bastante e o bolo vai ser consumido normalmente. Na verdade, para o bolo eu até aconselho diminuir a quantidade. Antes se indicava em torno de 100 gramas por convidado, mas eu aconselho de 60 a 80 gramas. Essa é uma quantidade que inclusive vai sobrar para vocês poderem levar para casa e ainda congelar um pouquinho para comer no ano seguinte. O lado positivo do bolo é que vocês podem congelar, gente, então é muito prático, vocês podem fazer igual a família real que come um pedaço do bolo todo ano. Agora, a única exceção é quando no casamento tem bastante gente de idade e também que não tenha bebida alcoólica, que não tenha festa. Esse é um tipo de casamento em que os convidados consomem mais bolo. Então, além de você pegar ali 10 docinhos por pessoa, você pode pegar 100 gramas de bolo por convidado também. Essa é a única exceção, tá? O restante vale aquela regrinha dos 60 a 80 gramas. Agora, vamos para as 5 dicas para sua mesa de doces ficar ainda mais linda e você não cometer nenhum erro. Dica número 1. A mesa de doces ela não pode ser montada com muita antecedência, principalmente se tiver calor, a não ser que no local do evento tenha um bom ar-condicionado para conseguir manter esses doces numa temperatura adequada. Dica número 2. Para casamentos ao ar livre, em que a mesa ficará em ambiente aberto, tipo um sítio, por exemplo, não encomende aqueles doces que possuem frutas expostas, como a cereja, morango, porque essas frutas elas podem atrair insetos e até mesmo abelhas, que são bem perigosas. E caso seja verão, que é mais quente, evite os copinhos de chocolate para que eles não derretam. Dica número 3. Tribo, preocupem-se em verificar se o fornecedor de doces possui as bandejas para fazer a montagem lá na mesa de doces do seu evento. Verifique se essas bandejas são bonitas, se combinam com a proposta de decoração do seu casamento. Caso contrário, você vai precisar locar à parte. Dica número 4. Se preocupe com a montagem dos doces na mesa. O ideal é você contratar um fornecedor que já ofereça esse serviço para você não precisar se incomodar no dia do casamento. Em alguns locais no Brasil, eu sei que fica a cargo da decoração ou da equipe de organização, esse serviço de montagem dos doces na mesa. Então você precisa verificar qual que é a forma mais comum praticada na sua região. Eu particularmente prefiro muito mais que a doceira vá lá e faça a montagem da mesa, porque ela já sabe manusear melhor os doces e ela já sabe a forma mais correta e segura de fazer isso. Dica número 5. Cuide com as forminhas. Nos casamentos atuais, quanto menos forminha, melhor. Agora, aquelas florzinhas de flor que são muito bonitas, elas são maravilhosas, né? Mas você precisa cuidar para não exagerar porque elas ocupam muito espaço. Numa bandeja que caberia 50 docinhos, com as forminhas de flor vai caber em torno de umas 20 no máximo. Então você sempre precisa alinhar com a empresa de decoração a quantidade e modelo de cores que você vai comprar de forminha para que tudo fique em harmonia com o tamanho da mesa, com a quantidade de bandejas e com a cor da decoração. Agora deixa aqui nos comentários para mim qual dessas 5 dicas você mais gostou, que realmente vai fazer diferença aí para o seu casamento. Não esquece também de deixar um like, de valorizar todo esse conteúdo que eu deixei aqui para você. Me segue lá nas redes sociais, porque eu sempre tô contando e mostrando sobre os casamentos que a gente faz. Vai servir de inspiração para você. Ah, e não esquece do sininho,
que é bem importante, né? Senão o meu senhor Luiz Paulo aqui briga comigo se eu não falar do sininho. Porque é verdade, né, gente? Você vai receber aí notificação se você deixar o sininho ativar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Qual que tu mais gosta, Luiz Paulo? Eu gosto do café. Café? Vixe. Eu gosto de café, mas não em docinho, né? Quer dizer, fica bom também, mas igual leite ninho com Nutella, não tem. Mas eu costumo sempre café, depois leitinho com Nutella. De caipirinha é bom também, né?